Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem desse lado. No vídeo de hoje vou explicar como é que eu, enquanto COO da Scalabs, organizo a minha agenda para nos ajudar a bater meses acima dos 100k mês e para termos atingindo o nosso primeiro milhão de faturação há pouco tempo, ao mesmo tempo que ajudamos mais de 100 clientes ativos. O segredo de organizar um calendário é simplesmente definir horas para trabalho assíncrono e síncrono, no sentido em que temos trabalho que é desenvolvido com outras pessoas, outros membros da equipa, reuniões com clientes, reuniões com fornecedores, e depois temos trabalho que não depende de ninguém na realidade e que é o que eu gosto de chamar o tal deep work. Para mim é o meu trabalho favorito. E o próprio tipo de trabalho pode-se dividir em dois. Podemos ter trabalho mais superficial, responder a mails, apagar fogos, responder a membros da equipa, fazer algum tipo de publicação, organizar algum tipo de sheet, organizar o CRM, esse tipo de tarefas que normalmente executamos em, sei lá, 5 a 10 minutos. E depois temos o deep work, se calhar um tipo de trabalho mais estratégico, um tipo de trabalho que envolve mais pensar, um tipo de trabalho, como eu gosto de dizer, que envolve algum tipo de cooking, onde somos só nós, o computador, as nossas ideias, pôr em prática algum tipo de estratégia, trazer à vida algum tipo de ideia que tínhamos tido. E é super importante nós pararmos estes dois tipos de trabalhos, porque nós nunca vamos conseguir atingir o nosso pico de deep work, que não é imediato. Vocês não começam a trabalhar e estão em deep work. Se vocês querem desenvolver um funnel, se vocês querem desenvolver um script, se vocês querem desenvolver uma estratégia que vai mudar o rumo do vosso negócio, vocês têm que entrar no deep work. E geralmente, pelo menos pela minha experiência, demora ali uns 10 minutinhos, pelo menos, de foco, sem ter absolutamente nada a distrair-me, para conseguir atingir essa velocidade de cruzeiro. E como é que nós queremos fazer isto se no meio do nosso calendário temos reuniões à toa espalhadas? A solução disto é muito simples, é protegerem o vosso calendário como se fosse o vosso maior tesouro. Estão a meio de uma sessão de deep work, estão a meio da criação de um funil, estão a meio de algum tipo de tarefa extremamente importante, alguém nos incomoda, vocês ligam, vocês não atendem e vocês têm que ser extremistas. E aqui não podemos ter medo de ser extremistas, de não atender pessoas, de desligar chamadas, de não responder a mensagens, de não responder a e-mails, de não responder a coisas urgentes. E isto vai parecer extremista e vão ver pessoas que vão arranjar desculpas para assumir que aquilo que eu estou a dizer não faz sentido nenhum e que não é realista. Mas a verdade é que se queremos chegar onde os outros não chegaram, temos que executar ações que os outros não estão dispostos a executar. Sermos protetores do nosso tempo e da nossa agenda é das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Como é que nós também podemos fazer isto numa escala mais pequena? Através da própria organização desses blocos de trabalho. Se sabemos que vamos ter reuniões, por que não condensar essas reuniões todas num bloco? Se sabemos que temos 10 reuniões por semana, garantir que essas 10 reuniões são tidas num só dia, ou no máximo em 2 dias. E são tidas de forma seguida. Porque a maior parte das reuniões, claro, podemos sair sempre um bocadinho estafados e mesmo se forem sales call, não convém termos tipo 80 sales calls seguidas umas atrás das outras, porque vai chegar à 80ª e não vamos ter qualquer tipo de performance, vamos estar completamente burned out. Mas nem que se meta um descanso de 5 a 10 minutos entre essas reuniões e conseguir centralizá-las todas num só dia, ou pelo menos em 2 dias por semana, para termos o restante tempo dedicado a esse tipo de deep work ou a esse tipo de tarefas que não precisam da agenda de mais ninguém, é aquilo que me permite, pelo menos a mim, ter muito mais produtividade e conseguir fazer muito mais em 5 dias úteis que a maior parte das pessoas faz num mês inteiro. Porque eu não perco tempo, não sou interrompido a meio de blocos de deep work por reuniões. A meio de uma sessão em que eu estou a desenvolver algum tipo de ideia ou a implementar algum tipo de estratégia, não tenho que estar a olhar para o relógio e tipo, ei, falta mais 5 minutos para ter que me reunir com aquela pessoa, agora tenho que despachar aquilo que estou a fazer e interromper o meu raciocínio para depois ir reunir com aquela pessoa e começar a pensar num assunto completamente diferente e ter que desenvolver raciocínios num assunto completamente diferente para depois essa reunião acabar e eu voltar onde estava com o flow completamente quebrado. E portanto, com base na minha experiência, o primeiro passo é dividir estes blocos. Blocos de deep work ou blocos de shallow work, se quiserem assim chamar, tipo apagar fogos, responder a mails, responder a mensagens e as tais tarefas de 5 a 10 minutos que eu disse, num só bloco, seguido, e pode ser, por exemplo, um pequeno bloco de shallow work e seguido de um bloco grande de deep work e depois, por exemplo, pausa para almoçar e depois à tarde terem reuniões e centralizarem as vossas reuniões todas para esse bloco da tarde. Eu nunca tenho reuniões soltas no meu calendário e a minha equipa sabe isso e tem acesso ao meu próprio calendário. Lá está também para máxima eficácia. Nós não perdemos tempo a mandar mensagens uns aos outros a dizer olha, podes reunir a esta hora, podes reunir àquela hora. Nós simplesmente, como utilizamos o ecossistema da Google, eu posso simplesmente abrir o calendário do Público ou o calendário do Tomás, ver o que é que eles estão a fazer e perceber, se os posso incomodar nessa hora e 2, a que horas é que eu me posso reunir com eles se tiver que lhes marcar uma reunião. Sendo que reuniões no próprio SOP de comunicação da Scalabs é a last resource nos nossos meios de comunicação, mas ainda assim, se eles tiverem que marcar uma reunião, eles sabem que têm que procurar outras reuniões que eu tenho nesse calendário e agendar um bloco a seguir ou antes dessa própria reunião e nunca interromper quando eu tenho
tenho o calendário vazio. Não é por eu ter um bloco da manhã vazio que eu não vou estar a fazer nada. Não é por eu ter um bloco da manhã vazio que podem agendar uma reunião ali às 11 da manhã e quebrar o ritmo todo. Porque eu, enquanto CEO, sou muito mais valioso para a empresa quando não estou a reunir e quando estou de facto então a gerir as operações, a perceber o que é que está a passar nos vários departamentos, a perceber o que é que está a passar no nosso funnel de Client Acquisition e a implementar ou cozinhar novos sistemas para garantir que as nossas operações correm da forma mais smooth possível. E por isso é que eu, por exemplo, organizo todas as minhas reuniões importantes com a equipa quintas e sextas, em que sextas-feiras eu não tenho uma hora de deep work e se calhar, pronto, ali a meio da tarde, depois de almoçar, antes de começar o bloco das reuniões da tarde, faço ali algum shallow work, porque também quando estamos em reuniões, ou pelo menos é aquilo que me acontece a mim, porque eu estou nos Slacks com todos os nossos clientes e com todos os nossos fornecedores, basta ter uma hora de reunião que passada essa hora tem tipo 45 notificações para responder no Slack e no WhatsApp e no mail e eu deixo acumulá-las enquanto estou a ter reuniões, acabo essas reuniões, vejo todas as notificações que tenho para responder, apago os fogos que tenho para apagar, aquilo que não for necessário apagar, o Slack é perfeito porque permite-nos fazer um lembrete para rever daqui a 1 hora, 2 horas ou amanhã ou no dia seguinte ou whatever. E com base nisto, continuar o meu bloco de reuniões para garantir que estou o máximo focado quando estou a falar com essa pessoa e garantir que consigo honrar ao máximo o tempo que essa pessoa também me está a dar, da minha equipa, porque eles podiam estar a investir o seu tempo noutro sítio ou a investir o seu tempo noutro tipo de tarefa que pudesse ser mais importante versus dar-me um reporte daquilo que foi feito na semana anterior. E depois sim, então, dedicar o meu tempo a apagar os restantes fogos ou responder às restantes mensagens. Até lá, segundas, terças e quartas é deep work. E as pessoas sabem que não me podem chatear. As pessoas sabem que eu sou altamente protetor do meu tempo. E, portanto, se eu não tenho absolutamente nada na agenda, é um bom sinal. É um bom sinal que eu estou a montar funnels, é um bom sinal que eu estou a montar sistemas para garantir que o negócio corre com o mínimo input humano, que estou a gravar conteúdo como este e, portanto, as pessoas sabem que não é para me incomodar e que não é para interromper este flow. E só o facto de vocês conseguirem definir não só os blocos do vosso calendário, e o Google Calendar permite fazer isso de uma forma super eficaz, como vão poder ver no ecrã neste preciso momento, blocos de deep work, blocos de reuniões seguidas e assim nada interrompe uma coisa à outra. Ao contrário daquilo que eu fazia antes, em que não produzia metade do que eu produzo neste momento e chegava ao final do dia completamente estafado, sem na realidade sentir que tivesse acrescentado nada ao negócio ou inovado em nada ou implementado nenhuma ideia importante, porque começo uma coisa mas depois não consigo chegar à velocidade que eu era necessária para executar tudo aquilo que tinha que executar nessa tarefa específica e depois sou interrompido nessa reunião não consigo dar o máximo de mim porque tenho a cabeça noutro sítio e isto permite-me até ter que trabalhar menos, não necessariamente ter que trabalhar pior. Eu sei que nestas horas, até às 6 da tarde ou até às 7 da tarde ou se estivermos numa fase do negócio em que precisamos meter aquelas 12, 13 horas por dia, naquelas fases mais importantes ou fases de contratações ou fases em que estamos a montar planos para o trimestre, por exemplo, eu consigo acabar o trabalho e aquilo que eu tinha que fazer nesse dia antes do previsto, executar muito mais do que eu executaria antes, não ter qualquer tipo de burnout e garantir que no dia seguinte também vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque também tenho o meu calendário pré-programado uma semana antes. E isto é o último ponto que vocês têm que reter. Só o facto de eu, durante a semana, não ter que perder tempo a pensar todos os dias o que é que eu vou ter que fazer e apenas ter que acordar, olhar para o meu Google Calendar e saber, ok, agora tenho que desenvolver isto, agora tenho que implementar aquilo, depois à tarde vou ter a reunião com a pessoa A, B ou C, simplesmente go with the flow, permite-me não ter que alocar mental space a adivinhar o que é que eu vou ter que executar, mas sim a executar as tarefas que tenho at hand da forma mais eficaz possível. E é assim que eu passo, por exemplo, os meus domingos à tarde, a perceber todas as tarefas que eu tenho, todas as ações mais importantes e mais vencedoras que eu tenho que executar, montar o plano para a semana e o Google Calendar é espetacular por causa disso, porque até nos permite dividir por cores e assim consigo perceber quantas horas é que eu vou ter que colocar em reuniões com a equipa, em reuniões com clientes, em reuniões com fornecedores e em deep work e definir então a minha agenda como se estivesse no primeiro ciclo, quando os professores vos dão a agenda de todas as aulas que vão ter durante essa semana. Mas isto é aquilo que me permite gerir uma equipa com mais de 15 pessoas, que gere mais de 100 clientes, que gere mais de 100 reuniões comerciais agendadas por mês. Neste momento está a faturar mais de 1 milhão. Portanto, há muitas variáveis neste negócio que têm que ser geridas e que só conseguem ser geridas com este tipo de organização. Esta coisa das cores do Google Calendar também, por fim, acaba por nos ajudar bastante, porque todos os meses nós conseguimos perceber a produtividade que os vários membros da equipa estão a ter e se de facto estão a seguir esta própria filosofia que eu acabei de explicar neste vídeo e perceber efetivamente, dependendo das posições, porque há posições que de facto têm que ter muitas reuniões para serem produtivas e para acrescentarem valor à empresa, por exemplo, um comercial ou um consultor, e o facto de eles estarem a ter muitas reuniões é bom sinal, porque temos vários clientes para terem consultoria ou porque temos muitas reuniões comerciais que estão a ser agendadas que depois se vão traduzir em vendas e isso é super positivo. Então, para essas pessoas, o calendário tem que estar completamente invertido, em que tem mais reuniões do que tempo necessariamente para executar tarefas
tarefas, ou pensar em funnels, ou pensar em sistemas, versus os líderes que têm poucas reuniões e que têm sim que estar a acompanhar os vários membros e a apagar fogos e a rever então os sistemas, a rever essas reuniões que os outros membros da equipa têm, que estão abaixo dele, e nós conseguimos perceber pelos blocos e pelas cores, ok, tu tiveste X horas desta cor e X horas daquela cor, para o próximo mês tenta baixar as horas que meteste na cor roxa e aumentar as horas que meteste na cor de vermelho, para seres mais produtivo. E como é que vamos fazer isso? Ok, vamos montar um action plan para fazer isso e garantir que toda a empresa é o mais produtiva possível, porque todos temos as mesmas 24 horas, a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é como é que nós conseguimos então gerir e ser produtivo durante esse tempo.